Boa tarde. Vamos fazer o quinto vídeo da série referente ao imperialismo europeu dentro da própria Europa, no período correspondente ao final da Idade Média e início dos tempos modernos, enfocando o papel das cidades-estado no Mediterrâneo, notadamente as cidades-estado italianas de Veneza, Gênova, também Pisa, e o papel do que chegou a ser um verdadeiro império marítimo da coroa de Aragão e Catalunha, centrado na cidade de Barcelona. O recorte de tempo vai de inícios do século XI até meados do século XVI da era atual. Esta apresentação se divide em 6 etapas. A primeira etapa se inicia com o declínio do poderio árabe-islâmico no Mediterrâneo, que vai permitir o ressurgimento do poderio marítimo comercial de algumas cidades e do espaço da cristandade, especialmente ocidental como um todo, que vai ocorrer a partir do século XI, sendo um dos primeiros episódios a realização das cruzadas. Já que é o segundo ponto, seria então com a ascensão do regime feudal, do feudalismo, notadamente na região centro-ocidental da Europa, França, partes da atual Alemanha, Grã-Bretanha, partes da Itália e partes da Península Ibérica. No Oriente Próximo, com a progressiva degradação do poder do Califado Abássida, surge a hegemonia dos turcos, inicialmente seljúcidas. Ocorre, então, a primeira cruzada, que se inicia no ano 1099, e nessa cruzada um papel importante exercido no comércio e no transporte das tropas pelas cidades-estado italianas, principalmente de Veneza, Gênova e Pisa. Uma terceira etapa, já no decurso dos séculos XII e XIII, seriam as disputas entre Veneza e Gênova pelo controle do comércio com o Império Bizantino, que viriam a culminar no ano de 1204 com o saque e a conquista de Constantinopla pelos ocidentais, com a Aliança de Veneza formando o Império Latino no ano de 1204. Uma quarta etapa, com o fracasso final das cruzadas, já avançado o século XIII, ocorrem as grandes invasões e conquistas dos mongóis, com a reação islâmica, que detém o avanço mongol no ano de 1261, na Batalha de Ain Jalut, na atual Palestina, com o comando do sultanato egípcio mameluco, o início da ascensão do Império Otomano. Subsiste ainda um espaço Império Bizantino, que ainda está fortemente aliado com as cidades-estado italianas, e nesse novo contexto o comércio com o Oriente passa a ser realizado, deixa de ser realizado diretamente nas costas do Mediterrâneo e passa a ser realizado com mais vantagem nas costas do Mar Negro, diretamente com o grande espaço controlado pelos mongóis. Já no século XIV, isso já entramos no século XIV, como decorrência desses grandes deslocamentos, dessa expansão mongol,
do aumento desse comércio dentro da Eurásia, vem a ocorrer o surto da peste negra, que vai afetar gravemente todo o espaço, mas com mais força a região toda do Mediterrâneo. Vai se iniciar então a crise do feudalismo e do próprio predomínio dessas cidades-estado. E ao mesmo tempo se consolida, começa a se fortalecer e se consolidar o poderio do Império Turco-Otomano, tanto na região do Oriente Médio, Oriente Próximo, quanto nos Balcãs, culminando com a tomada de Constantinopla em 1453, o fim do Império Bizantino, mas o processo de expansão ainda continua. O Mar Negro, propriamente, se transforma num lago otomano e eles chegam até próximo de Viena. Por outro lado, os otomanos dominam e conquistam o Egito mameluco, fechando uma das portas do comércio da Europa com o Oriente, com a Ásia, que seria através do Mar Vermelho do Egito, e ao mesmo tempo, e já muito relacionado a isso, ocorre o resultado, os primeiros benefícios da descoberta da nova rota marítima para as Índias através da circunnavegação da África, o que resulta, junto com o aumento relativo da prosperidade do poder do noroeste europeu, principalmente dos mercados dos Países Baixos, Amsterdã, mas também Londres, num eclipsamento do papel exercido pelas cidades-estado, que continuam lugares bastante ricos, com grande passado, mas sem maior influência nos fluxos e no poder dentro do espaço europeu. Bem, para observar todo esse recorte, toda essa etapa necessária, né, do poder europeu que antecedeu a formação dos Estados nacionais e ampliação do domínio europeu para além do Atlântico, existem várias fontes, entre as quais a gente pode citar o livro do Léo Huberman, História da Riqueza do Homem, onde mostra o papel dessas cidades-estado, especialmente as italianas Gênova e Veneza, no desenvolvimento do comércio e na superação do próprio feudalismo, nos séculos, a partir do século XI, XII, XIII até o XIV. O papel das cidades-estado, junto com os poderes feudais da Europa Ocidental, nas cruzadas, na primeira cruzada, uma demonstração de poder, primeira demonstração de poder ocidental em séculos, rumo ao Oriente Próximo, está nesse livro do Peter Frankopan, A Primeira Cruzada. Do mesmo autor, O Coração do Mundo, que o título original é A Rota da Seda, se mostram todas as amplas interações e todo o papel dessas cidades-estado do Mediterrâneo nos fluxos de comércio no amplo espaço da Eurásia como intermediários, muito com o papel exercido por Constantinopla como centro de ponto nevrálgico desse comércio, Peter Frankopan. Sobre o Império Marítimo de Catalão e da Aragão e Catalunha, esse livro, Resumo da História dos Países Catalães,
é escrito em catalão, mas é, de certo ponto, inteligível por nós, dentro de certos limites. Um aspecto geral da era feudal e do, digamos assim, o surgimento da Europa em novas bases e o papel exercido por esse comércio, pelas cidades-estado, está nesse livro do Jacques Le Goff, As Raízes Medievais da Europa. Sobre a Barcelona medieval, esse romance histórico, A Catedral do Mar, é um bom exemplo. Se passa no século XIV, no período que antecede e compreende a Peste Negra, além dos grandes atlas de história mundial, como este alemão, vertido para o espanhol, e o Atlas da The Times da História do Mundo. Bem, esta apresentação, esse vídeo, ele deve ser complementado com a postagem que eu vou fazer no meu perfil História para Toda a Gente no Facebook, de modo a formar um quadro mais completo. Bem, nosso ponto inicial, como já havia dito, está no século XI, em que o cenário da Europa e do Mediterrâneo, prevalecente nos séculos anteriores, a partir do fim do Império Romano e principalmente da ascensão do Islã, quando a partir do século VII até finais do século IX o Mediterrâneo havia se transformado, se não todas as suas margens, mas o comércio marítimo, o transporte, tudo como um lago árabe, com o início do esfacelamento do poderio árabe, desmembramento do califado abássida, e com o fim também do período das invasões dos próprios sarracenos, mas principalmente dos nórdicos e dos húngaros, começa a se consolidar uma nova situação na Europa com o desenvolvimento do regime feudal, e é nesse momento que corresponde também a um aumento da produtividade, a um crescimento populacional no interior da Europa, surgem determinados núcleos para exercer esse papel, bem situados para exercer esse papel de comércio, tanto com o ainda existente, ainda forte Império Bizantino, sediado em Constantinopla, quanto com os próprios estados islâmicos, em certa medida sucessores do Califado Abássida, embora nominalmente ainda subordinados a ele, como o Califado, ou como o sultanato dos turcos seljúcidas, depois aiúbidas, e já independente o Califado Fatímida no Egito. Essas cidades que ficam às margens do Mediterrâneo e ladeadas tanto pelo Império Romano-Germânico quanto pelo então incipiente Reino da França, vão ser Veneza, situada no fundo do Mar Adriático, numa região lagunar, Gênova, que é uma cidade mais antiga, do tempo dos romanos ainda, situada na Ligúria, no Mar Tirreno, onde já próximo do que hoje é a França, e também Pisa, que é situada próxima à foz do rio Arno, abaixo de Florença. Em paralelo, na atual Espanha, o condado da Catalunha, de Barcelona, se funde com o Reino de Aragão, e
depois de um período inicial de tentativas de expansão rumo ao norte dos Pirineus, é derrotado pelos franceses em 1213, Batalha de Muret, e passa a se dedicar à expansão marítima, chegando em meados do século XIII, início do XIV, a ocupar territórios, inclusive, pertencentes anteriormente ao Império Bizantino, como Atenas e Neopátria. Bem, esses lugares desfrutavam dessa vantagem geográfica, tinham o seu núcleo de poder, eram oligarquias, eram chamadas de repúblicas, mas são repúblicas oligárquicas, e exerciam então esse papel de centralizar o comércio muito em cima de Constantinopla, mas também em outros momentos em Alexandria e no Cairo e nas outras cidades do Oriente Próximo, e num momento posterior no Mar Negro. Sempre disputaram os favores com os imperadores de Bizâncio, disputaram o favorecimento ou o monopólio comercial com Bizâncio. Veneza apareceu inicialmente, depois Gênova. Depois das primeiras 3 cruzadas, ao final da terceira cruzada, começou a haver a recuperação dos islâmicos, através de Saladino, dos reinos cristãos na costa do Oriente Próximo, onde hoje é Palestina, Síria e o Líbano, com a retomada de Jerusalém por Saladino. A quarta cruzada ela deveria ser um empreendimento para tentar retomar a posição cristã, reforçar o que ainda existia na área, mas acabou se voltando contra a própria Constantinopla. E Veneza teve um papel chave nisto, com o esforço cruzado, então se voltou, derrubaram o imperador bizantino e formaram o chamado Império Latino, sediado em Constantinopla, enquanto que os bizantinos, ou seja, os gregos propriamente, se refugiaram no interior do que hoje é a Turquia Asiática, na Anatólia, e formaram o Império de Niceia, que contou com o apoio por longo tempo de Gênova. Já passando pelo século XIII, em 1226 irrompe, a partir de 1226, irrompe com toda a força o Império Mongólico, chegando à parte ocidental da Eurásia e pressionando fortemente tanto os cristãos quanto os turcos seljúcidas. E isto teve uma reação. Os mongóis foram detidos próximo no território da atual Palestina, na Batalha de Ain Jalut, pelo sultanato mameluco do Egito. Essa presença mongol, no primeiro momento, fechou as oportunidades de comércio e levou aqui uma parte desse comércio dos bens trazidos do Oriente, do Extremo Oriente, viesse a ser negociado diretamente, em vez de ser com aqueles estados islâmicos que sobreviveram no Oriente Próximo, negociado já nas costas do Mar Negro, diretamente com os sucessores do Estado mongol de Gengis Khan. E nesse espaço tiveram importância as feitorias de Gênova.
mas o comércio também de Veneza, de Gênova, se manteve com o sultanato egípcio mameluco durante longo tempo, e dois pontos importantes de mudança vieram a acontecer já entrado o século XIV, que foram o advento da peste negra, que foi trazida, ao que tudo se peste negra é a peste bubônica, né, que matou milhões de pessoas no espaço eurasiano, mas muito fortemente na região do Mediterrâneo, também no restante da Europa. Um bacilo foi trazido pelos registros pelos comerciantes genoveses a partir do Mar Negro. E a Europa sofreu um baque muito grande. A ele se juntaram os efeitos da Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra, e uma depopulação de boa parte da Europa e uma progressiva transferência da prosperidade para a região mais ao norte, na região dos Países Baixos, que era uma área controlada pela Casa de Borgonha, uma casa ligada à Casa da França, e pela Inglaterra, através do Porto de Londres. Outro ponto a destacar: as cidades-estado sempre tiveram uma profunda rivalidade entre elas, não conseguiram fazer uma convivência e tampouco evoluir para uma situação de um conjunto de poder maior. É de se registrar, por exemplo, a destruição completa da frota de Pisa pelos genoveses em 1284. Um ponto importante a destacar também: nessas guerras, um natural de Pisa, Rustichello, que viveu anos na prisão em Veneza, ele é uma das principais fontes de testemunho escrito sobre todo esse período. E já a partir de meados do século XV, consolidando-se a precoce unificação de Portugal, ainda não completa a reconquista, mas já muito avançada no lado espanhol, com as coroas de Aragão e Castela, inicia-se a corrida para um caminho alternativo para comerciar diretamente os bens da região das Índias e do Extremo Oriente, o que vai se concretizar a partir de 1498, com a chegada de Vasco da Gama à Índia, a circunnavegação do continente africano. E outro ponto de grande importância foi a conquista pelos otomanos do sultanato mameluco, ou seja, a conquista do Egito em 1517, que aí fecha mais uma porta, não fecha completamente, mas deixa de ser uma opção vantajosa fazer o comércio através do Egito e do Mar Vermelho. E grandes prejudicadas nisso vão ser justamente as cidades-estado italianas de Gênova e Veneza, que também, frente ao crescimento dos estados nacionais, tanto a Espanha quanto a França, como também o poderio dos Habsburgo, ainda detentores do Império, Santo Império Romano Germânico, mas já como senhores do espaço da Áustria, essas cidades-estado vão perder uma boa parte da sua autonomia, da sua importância, tornando-se mais centros
ainda centros prósperos, com elementos de cultura, escolas de pintura, tanto veneziana quanto genovesa. E, por fim, já ao longo do século XVIII, Gênova perde totalmente a autonomia, perde o seu espaço, que é um dos seus espaços, que é a Córcega, que é ocupada pela França, e já no início do governo de Napoleão, perdem totalmente a sua independência, mas aí já estamos em outro tempo, mas o papel que foi exercido por elas, de grande importância. Por sua vez, Barcelona vem a perder muito da sua importância, do seu poder relativo dentro do espaço espanhol, com a descoberta da América e das riquezas da América, pois todo o comércio com a América passa a ser monopólio castelhano através do porto de Sevilha e depois de Cádiz, e Barcelona só voltará a ser autorizada a comerciar com as Américas depois da Guerra de Sucessão Espanhola, quando o poder, quando a autonomia catalã, já sob os Bourbon na França, é severamente reduzida, mas em contrapartida é proibido, inclusive, o uso do catalão na administração, mas em contrapartida é admitida a presença, é extinto o monopólio, é admitida a presença dos catalães de Barcelona no comércio com as Américas. O que é importante destacar foi estas cidades-estado, notadamente Veneza e Gênova, tiveram um grande papel como intermediários desse comércio junto ao Oriente e na revitalização europeia a partir da expansão e consolidação inicial do feudalismo no século XI, e com algumas vicissitudes se mantiveram como uma posição importante até pelo menos até finalmente haver a descoberta da rota alternativa para as Índias e para o Extremo Oriente e a descoberta da América no século final de XV, início do XVI. Lembrar mais uma vez que essa apresentação é complementada pela postagem no perfil História para Toda a Gente, onde estarão disponíveis as fontes, sugestões de leituras sobre esse tema. Obrigado, boa tarde.